Arena do Gol TV, mais uma vez agora aqui, eu, Daniel Costa, Gilson Souza e Hudson Gonçalves de volta conosco aí. E aí, meu amigo, tudo certo? Certo, graças a Deus. Maravilha. E aí, Gilson? Pra cima. Firme, forte, Brasileirão rolando e nós vamos falar da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Começando aí pelo Palmeiras, derrota para o Vitória em casa. Crise no Palmeiras já ou ainda não? É muito cedo ainda para... Não, aí já tem alguma coisa. Complicado, né? Não é normal, vamos dizer assim, né? O Palmeiras está fora da curva aí no... Foi mesclado o time, né? Visando o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Mas tinha alguns titulares. O Estevão estava lá, saiu machucado, né? Infelizmente. Mas também o Vitória jogou bem. O jogo foi excelente pro lado do Vitória, porque o Vitória veio para cima, buscou o resultado. O Palmeiras, aquele time, tava um time apagado. Não fez quase nada nesse jogo aí. Pois é, mas eu acho que isso já não é dessa rodada, né, do Palmeiras, né? Ele já vem umas 3 rodadas aí já jogando num nível bem inferior do que ele vinha apresentando nesse ano todo, né? Não vamos nem falar dos outros anos, nesse ano mesmo, né? Só o que ele vinha apresentando esse ano era um time, não que ele não esteja disputando o título ainda, que ele está em terceiro ali, a diferença é pequena, mas 3 rodadas já no aperto não é algo normal aí do Palmeiras. Foram 2, ó, nas últimas 5 rodadas, foram 3 derrotas. 3 derrotas, exatamente. Então você ganha uma, perde, ganha outra e perde 2 seguidas. Para um time que está ali no título já não é normal. E eu não sei se está acontecendo alguma coisa, porque essas coisas não, às vezes costuma vazar, às vezes não. No Palmeiras, cara, porque é o que estava acontecendo com o Fluminense. Fluminense campeão da Copa Libertadores da América. Pronto, começou o ano, Fluminense irreconhecível, até que teve a saída aí do técnico, né, do Fernando Diniz. E o Palmeiras, hoje você vê um Palmeiras, um poder ofensivo que tinha 0. Palmeiras totalmente desarrumado. Esse jogo contra o Flamengo, o Abel não conseguiu organizar o Palmeiras. Isso foi assustador. Muito desorganizado em campo. Palmeiras apático, não consegue concluir, não consegue desenvolver o ataque do Palmeiras. Realmente E um mesclado titular também, né? Porque, vamos lá, Caio Paulista, Gabriel Menino, Estevão, Lázaro, Rony, ou seja, Richard Rios não é um mesclado com 1 ou 2 titulares, é um mesclado com um time quase todo em campo. Sim. Algumas substituições, mas um reserva que joga quase todos. Exatamente. E mesmo assim o Palmeiras aí... Fica de olho, hein? Abel, ó, tô de olho, hein? Porque a gente sabe que tem envolvimentos, né? Com políticos, com técnico, são diversas coisas, não é só entrar em campo e jogar. Né? O Gilson, então, que técnico aí, sabe como é que é, não é só o atleta ali, tem toda a parte da comissão, tem, né, a parte psicológica dos atletas, tudo bem, é um conjunto. Mas no Fluminense a gente teve uma crise financeira que o Fluminense estava vivendo, ainda está, mas com essas vendas de atletas aí, pelo menos conseguiu dar uma respirada, e isso ajuda bastante. Agora, já no Palmeiras não tem esse problema financeiro hoje, né? Uma administração muito boa, recursos, patrocínio, né? Disputando sempre títulos de campeonato nos últimos anos. Então não é isso. Então quando a gente vê um Palmeiras agora que em 5 rodadas, principalmente no Brasileirão, que muito disputado, cada vez mais disputado o Brasileirão, e aí perde 2 seguidas, nas 5, perde mais uma, opa, já é uma... Mas até mesmo nas partidas que o Palmeiras venceu, não foi aquele jogo que convence. Foi um jogo apático, aquele jogo morno. Mas é tipo o Flamengo, né? A torcida, a gente indo nos estádios, a gente acaba conseguindo ver e conversando com alguns torcedores, né? O que a torcida do Flamengo fica, não sei vocês que são flamenguistas também se pensam assim, mas muitos comentam. O problema não é o Tite tá lá, ele tá ganhando, ele tá em primeiro no Brasileirão. O problema é que ninguém aguenta mais o Flamengo ganhar de 1-0, de 2-1, de resultados apertados. O time que o Flamengo tem hoje não é mais para ganhar de resultado apertado. Então a galera fica meio, fora Tite, isso é aquilo. Claro, alguns torcedores, né? Óbvio, não são todos. Não são todos. Mas não é porque o Tite não faz um bom trabalho. É porque a galera fica sempre no desespero ali. Com um golzinho. Eles querem sempre mais, né? Quer sempre mais, quer ganhar de 2-0. Mas nem sempre é assim. No último jogo a torcida, não, 3-0, gol do Pedro, gol não sei o que lá. E acabou que o Hudson que acertou, né? 2-0. O Hudson que acertou o resultado do jogo. Mas acho que a torcida espera isso, né? O Flamengo melhora. A mesma coisa acho que no Palmeiras, né? Nessas últimas rodadas o Palmeiras vem ganhando apertado, é porque a torcida
Pô, calma aí, nós somos os campeões. Como é que com um time desse, com patrocínio, com um técnico bom, excelente, como é que a gente não vai ganhar de 2-0, 3-0 e aí perde pro Vitória em casa? Então a torcida já foi cobrar. Eu vou até mais lá Os no jogadores centro são do mesmo, não mudou nada. Sim. Saiu o Hendrick, Só mas veio o Estevão. Não tem nem como No alto atribuir a nível. saída do Ender. Não, e o Estevão veio no alto nível com uma multa de rescisória maior do que a do Hendrick. Então, o Palmeiras está sempre substituindo também ali com novos talentos nessa. Só que eu acho que está faltando isso no Palmeiras. Uma reformulação. Começar a mudar também. Começar a dar uma. Tá com os mesmos jogadores há muito tempo, não compra ninguém, só tá vendendo. Sim. Tem que repor. Tem que dar uma modernizada. O Dani- Dá um gás nesse time aí. O Daniel meio que comparou o Flamengo. Eu não digo nem em questão de resultado, eu vou até mais a fundo em questão de resultado, porque eu sempre falo aqui e faço questão de frisar isso, que o Arena do Gol é imparcial, apesar de, né, eu não vou falar assim muito abertamente, mas eu sou flamenguista, o Gilson é flamenguista, mas aqui não tem esse negócio de clubismo. Mas pode falar, que eu sou Vasco. E pode... o Daniel, eu prefiro não Me falar. excluiu. Tô brincando. Então o que acontece? Jogar contra o Flamengo, até quem não é flamenguista sabe disso, todo mundo dá vida para quando joga com o Flamengo. Ainda mais com o que o Flamengo vem fazendo nos últimos tempos. O Flamengo está em ascensão sempre aí no campeonato, então todo mundo quer ganhar do Flamengo. Mas eu digo mais pela desorganização do time em campo. O Palmeiras está com uma desorganização assim que você não via antes. Você viu um time muito compacto, bem montado, um time que tinha começo, meio e fim. Agora o Palmeiras está todo desarrumado, o Palmeiras não consegue, dentro de campo, mostrar aquela garra que o Palmeiras tinha. O Palmeiras não tinha bola perdida. Pô, os jogos do Palmeiras com o Flamengo nos últimos tempos estava sendo um clássico assim, né? Era jogos absurdo. indefinidos, né? De placares indefinidos. Não sabia quem ia ganhar. Era sempre dos dois, mas não sabia quem ia. Sempre com grandes emoções, sempre com um jogão de bola, sempre com aquela rivalidade. Esse último jogo agora, eu sou flamenguista, como eu falei, mas esse último jogo agora, sinceramente, o Flamengo não fez muito esforço para ganhar o Palmeiras. O meio de campo tá perdido. Né? Foi. Você não via nem essa rivalidade, O meio de vamos dizer campo, assim. a marcação estava tão toda forte perdida. como antes. O meio de campo do Palmeiras, tudo perdido. Bagunçado, Tudo perdido. bagunçado. O Abel fez algumas substituições que não entendi nada, taticamente, Perdido, parece bem time desarrumado. perdido, Realmente, desarrumado. cara. Complicado. Exatamente. Vamos falar do próximo jogo, então. Juventude 1, Criciúma 2. Juventude perde também em casa para o Criciúma, jogando no Alfredo Jacomani. Um Juventude que vinha mostrando uma potência um pouco melhor ali, uma organização, como a gente está falando de organização, com o Roger como técnico. E aí com a saída do Roger sentiu também o Juventude. Sentiu. Eu acho que sentiu ali, claro, veio logo como é que é o nome dele? Nosso técnico, Jair Ventura, que está lá no Juventude, fez um bom trabalho, eu vi esse jogo, foi um bom jogo, mas não conseguiu suportar ali o Criciúma, não conseguiu a vitória. E é muito importante, né, para o Juventude aí que vem lutando para não ficar ali na zona de rebaixamento. Né? Tá em cima, mas está muito próximo, uma rodada ou outra pode mudar essa. Um jogo contra com um mandante, né? Contra o Criciúma. Jogando em casa, exatamente. É um confronto direto. Confronto direto. Aí perde 2-1. Aí a gente para pra pensar, né? Pô, jogou com o Flamengo, parecia que era o último jogo da vida. Aí jogou contra o Criciúma. Aí parece que... Não era a mesma coisa. Exatamente. Tinha que botar mais força ainda pra ganhar do Criciúma. E o Criciúma, com a vitória, passa o Juventude, fica em 12º e o Juventude em 13º no campeonato. Então olha como esses confrontos diretos também, tem que se aproveitar a oportunidade, ainda mais jogando em casa, como foi o caso do Juventude, né? Ou seja, eu acompanhei o jogo, não foi um jogo que o Juventude jogou mal, não, foi um jogo bom. Só que é uma oportunidade que não pode se perder. Como nós falamos aquela vez, né? Você estava falando aí do Flamengo jogar com raça, com vontade, com relação ao Palmeiras. Eu que o diga, vendo aquele Flamengo e Cuiabá aqui, o Cuiabá jogando com o Flamengo como se fosse de igual para igual. Eu até falei, do Cuiabá calma pegou aí. tudo naquele dia. Aquele dia o goleiro e os jogadores de uma forma totalmente diferente. Eu falei, como assim, né? E aí ganhar esse jogo de qualquer maneira. Pois é, e aí o Juventude vem jogar contra um Criciúma e acaba perdendo a mesma oportunidade que o Flamengo teve. Ou seja, uma oportunidade jogando em casa, o Jair Ventura colocando um time ali muito bem estruturado, organizado, mas acaba não conseguindo passar aí pelo Criciúma. E o time do Juventude, o Jair Ventura, ele tem a mesma característica aí do Mano Menezes. Eles procuram fortalecer muito o setor defensivo. Então, só que o Criciúma tem sido muito perigoso no ataque ali. O ataque dele bem solto ali, se demole realmente. O Criciúma mostrou isso aí, ó. 2-1. Bolaz é matador. Deu mole pra fazer. Exatamente. Ele vem muito bem, jogando muito bem.
Exatamente. E o terceiro jogo que nós tivemos aqui foi Bahia 1, Internacional 1. Bahia jogando em casa também, na Arena Fonte Nova. O Bahia que hoje está aqui na classificação em sétimo. Eu ainda aposto no Bahia como um dos que vão lutar aqui pelo título. Apesar de nesses últimos jogos também aí, 5 jogos, foi uma vitória apenas do Bahia. 2 derrotas e 2 empates. Mas eu ainda estou apostando no Bahia aí. É um time que está vindo como um time novo, né? Entre os primeiros do campeonato. Né? Não o Bahia é um time novo. Mas essa nova estrutura, a SAF, essa mudança toda que o clube vem fazendo, investimentos, né? Fez uma reformulação da equipe, fez uma excelente contratação agora aí. Então tem toda uma adaptação ainda no Bahia, mas eu ainda acho que o Bahia ainda fica entre esses 4 primeiros aí da Libertadores já direto, não é nem entre o 5º e o 6º não. Eu acho que o Bahia ainda vai direto. Mas empatou em casa contra o Internacional que agora tem o técnico Roger, que estava no Juventude também vem ali para mudar uma situação ruim do Internacional, ou seja, foi um jogo ali de meio que um confronto de quem ganha para poder mudar a situação. Esses últimos resultados do Bahia aí, desculpa, Gilson, é normal, porque o Campeonato Brasileiro é muito extenso, entendeu? Então, tipo assim, dificilmente um time vai conseguir vir ganhando, né? Direto, né? Direto assim. E o Bahia é um grande time, pô, tem aí o Everton Ribeiro, que se destacou aí nesse último jogo agora, esse Caulia, um jogador, pô, excelente, muito perigoso. Então, o Bahia, né, desde o início do ano... O próprio Everaldo, Tassiano, tem jogado muito bem destacado também bastante. O Bahia é um time bem montado, tá aí nas cabeças. E até o final do ano aí, eu acho que o Bahia ainda vai vir numa crescente, com certeza. Deu mole, né? Perdeu a vitória no finalzinho. 43 de segundo tomou gol. Tomou um gol. No Borré. E o Bahia agora, na próxima rodada, pega o Fluminense, né? Gols, inclusive, foi até bom o Gil ter lembrado disso. Gols, inclusive, nessa rodada, vamos ficar de olho nessa de hoje e amanhã, mas jogos que nessa última rodada agora, na rodada 20 do Brasileirão, muitos gols no final do jogo. Sim. Muitos gols no final do jogo, foi até interessante. Agora o Gilson falou aí, foi algo muito interessante. Muitos gols ali depois dos 30 minutos do segundo tempo. Ou seja, rodadas que 0-0, 1-1, 1-0 para outro time, aí sofreu empate, sofreu a derrota nos 15 minutos finais ali do campeonato do jogo, né? A realidade é que o time tem que estar ligado, porque tá todo mundo querendo ganhar, e agora todos os times, né, na altura do campeonato já pegaram ritmo de jogo, não é no começo do campeonato, agora o campeonato já está bem né, movimentado, então é a hora que não pode se bobear. Mas agora nessa segunda etapa do Brasileirão, né? Já tá no segundo turno. Que promete. Internacional que fica na 14ª colocação, apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Então olha como é que a disputa, uma partida, uma rodada, muda o campeonato todo, né? Sendo que o Internacional tem um jogo a menos, né? O Internacional não jogou com o Flamengo. Tem um jogo a menos. O Bahia também tá com um jogo a menos? Não, Bahia tá certinho. Vem para a 21ª rodada. E também tivemos depois Botafogo 0, Cruzeiro 3. E aqui, Botafogo jogando no Newton Santos. O Cruzeiro já havia firmado, não o time, né, mas a torcida, nós vamos para cima lá para ganhar do Botafogo. E vieram e ganharam do Botafogo aqui no Newton Santos. E tem time para ganhar. O Cruzeiro é um time que vem numa crescente. A gente vem falando isso já depois dessa transição aí, saída do Ronaldo. Eles continuaram com a mesma pegada em fazer o Cruzeiro ser um time forte. E o Cruzeiro é um time forte na marcação, o ataque do Cruzeiro é perigoso. E o Botafogo, dentro de casa, tomou essa goleada. Perdeu a oportunidade de voltar para a liderança, né? Considerando o Flamengo o jogo a menos. O Cruzeiro ganhou bem. Ganhou bem, 3-0. Se impôs. Passeou no jogo. O Cruzeiro foi muito melhor que o Botafogo. Muito melhor. E o jogo do início ao fim. Agora aquele terceiro gol ali, então, golaço. Agora eu venho... O Álvaro Borreal. Agora o Lautauro Dias e o Caio Jorge vêm jogando muito bem pelo Cruzeiro. Eu acompanhei aqui esses últimos jogos agora aqui. Eles vêm jogando muito bem também, um ataque ali bem poderoso do Cruzeiro. Falar também que o Botafogo não jogou também é injustiça, né? O Botafogo jogou. Não, o Botafogo Cruzeiro foi muito bem, superior. mas o Cruzeiro que aqui superior. já não foi tanto que nem os outros jogos que nós falamos, a deficiência do Botafogo em si. Claro, perder de 3-0 porque houve algumas falhas. Mas foi o Cruzeiro que jogou num alto nível ali contra o Botafogo. Cássio também, exatamente. Cássio é um grande goleiro. Salvou. Uma grande contratação para mim também. do Cruzeiro foi o Cássio. O Cruzeiro fechou o gol, exatamente. O Cruzeiro que fica na 5ª colocação com essa vitória, com 19 jogos, ou seja, tem um jogo a menos também. E o Botafogo que fica ali na 2ª posição, já com 20 jogos, vem para a
primeira rodada. O Fortaleza ganha do São Paulo de 1-0 no Castelão. O Fortaleza aí já como time grande, né? A gente já não pode nem considerar mais o Fortaleza como um time médio ou pequeno, porque vem sendo feito um bom trabalho da diretoria, da comissão técnica já há uns 2, 3 anos aí no Fortaleza. Se mantendo na Série A, né? Se mantendo na Série A e se mantendo ali do meio da tabela pra cima, né? Não é lutando pra... pegando a Sul-Americana, Sul-Americana, Libertadores. Esse crescimento do Bahia, né? Se comparando aí, né? Sim, exatamente. E aí agora joga em casa contra o São Paulo, que vem ali numa crescente muito boa também. O time começou um pouco de crise no início do ano, mas ganhou do São Paulo de 1-0 também. Um jogo disputadíssimo, com uma expulsão ainda do Fortaleza, mas permaneceu com a vitória aí de 1-0. Expulsaram o cara mais forte do jogo. O Hércules. Aqui é a Arena do Gol, é isso, meus amigos. Surpreendam-se. Hércules, o forte, foi expulso aí pelo Fortaleza. E o São Paulo ele vem numa crescente, porém, o São Paulo ele oscila um pouco mais, né? O São Paulo vem às vezes 2 vitórias, daqui a pouco ele perde, aí daqui a pouco empata. Ele não vem naquela regularidade assim. Eu sei que não tem, como eu falei anteriormente, que é um campeonato extenso, mas ele vem oscilando mais aí o São Paulo. Mas a gente comparando o Fortaleza, no atual momento, são 5 partidas, 5 vitórias. Sim. O São Paulo já vem de uma derrota, um empate, 2 empates e uma vitória. Ou seja, vem oscilando. Olha como o Fortaleza vem forte, né? São 5 partidas e 5 vitórias seguidas. Ganhou do Flamengo no Maracanã. Exatamente, ganhou do Flamengo, ganha agora do São Paulo. Exatamente. É um Fortaleza realmente aí que vem para poder participar de mais uma vez de Sul-Americana e de Libertadores. Mais uma vez. E talvez aí, a gente não sabe, buscar uma liderança do Brasileirão. Não é algo que a gente esperava aí, talvez uma liderança, mas se ele continuar assim com essa estrutura, um Fortaleza forte também. E os times que assim, né, se dizem grandes e tal, tem que atentar para isso, cara, porque times como Fortaleza, Criciúma, próprio Juventude, cara, tá na Série 1, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então não tem jogo fácil. Entendeu? Você vê que o São Paulo perdeu de 1-0 pro Fortaleza. Não tem jogo fácil. Segundo turno, então, vai ser muito quente. O Fortaleza com uma partida a menos ainda, na 4ª posição com 36 pontos, e o São Paulo já regular nas rodadas, na 6ª posição. 6ª posição. Você vê que o São Paulo está atrás do Fortaleza. Atrás do Fortaleza, exatamente. Tivemos também Bragantino 0, Fluminense 1. Fluminense que respirou. Conseguiu, né? Dando uma respirada aí. Ainda na zona de rebaixamento, mas agora já 3 pontos ali para sair, ou seja, uma partida, dependendo dos outros resultados, o Fluminense pode se considerar fora da zona de rebaixamento, mas já houve um respiro, né? Algumas rodadas atrás a gente falava, olha, eu até falei, por mim o Fluminense rebaixado. Porque não seria fácil ele conseguir emplacar 4, 5 vitórias seguidas e os outros times não ganharem. E acabou que aconteceu isso. Né? Não as 5 vitórias ainda, mas 3 vitórias agora, e já o Fluminense opa, calma aí. Agora uma rodada já pode mudar tudo aqui e sair da zona de rebaixamento. Deu uma acordada, né? Já estava na hora. Não, eu ainda creio que o Fluminense vai lutar para não ser rebaixado. Eu acho que algo maior ele não consegue buscar. Ainda creio que vai lutar para não ser rebaixado, mas pelo menos conseguiu respirar. Apareceu essa oportunidade, a luz no fim do túnel. Ou seja, vamos permanecer na Série A. Hoje o objetivo do Fluminense é esse. Como a gente falou, o Fluminense tem que despertar logo, não esperar chegar ao segundo turno, porque chegar no segundo turno vai apertar o negócio, exatamente. Mas começaram a fazer uns pontinhos aí e tá se recuperando. Visivelmente o Fluminense melhorou depois da volta do Arias, que para mim é o jogador principal do Fluminense. Né? O Arias é a prata ali, é o segredo, é a cereja do bolo do Fluminense ali hoje para mim. Não é nem o Marcelo é craque para mim, mas no momento ali o Arias é o cara, um jogador forte, um jogador que está em todos os lugares do campo ali, marcando, pressionando o adversário, tem um bom passe. E você vê que o Arias, ele do início ao fim, ele nunca oscila, ele joga sempre em alto nível. Sim. Né? E também a entrada do Thiago Silva, que ainda continua sendo um zagueiro de alto nível também, melhorou o Fluminense. Porém, eu só queria fazer uma ressalva aqui que o Mano Menezes não deixa de ter um problema aí para ser resolvido ao longo das temporadas, porque o Fluminense é um time acima da média de idade aí, né? Então, mas eu acho que por enquanto nessas partidas, isso que eu ia falar, ele vem trabalhando muito mesclar esse nível de jogador com relação à idade. Ou seja, ele não está fazendo como
como vinha sendo apresentado no início do campeonato, e principalmente com as contratações de outros jogadores mais velhos, e colocar toda essa galera para jogar. Ele vem colocando o pessoal da base, os meninos novos, e aí coloca na última partida mesmo, entra no meio da partida, ou seja, segundo tempo, coloca aqui o Ganso, o outro não, começa com o Thiago Silva, bota o Marcelo no meio, o Marcelo já não jogou na lateral, ou seja, ele já faz esse movimento que é justamente para poder conseguir a vantagem. Quem fez o gol foi o garoto da base, o Cauã Elias. Exatamente, Cauã Elias. Que é um excelente jogador. Por sinal, um garoto que vem se destacando muito bem aí da base também do Fluminense. Tivemos também Flamengo 2, Atlético Goianiense 0. Olha, tem que ser imparcial. Aqui o Flamengo jogando muito bem, acho que mostrando um pouco mais o que a torcida vem esperando do Flamengo, né? Joga contra o Palmeiras no meio da semana na Copa do Brasil, mostra um excelente resultado, mas no Brasileirão mostra também, não, calma aí, não é só 1-0, não é só isso. Está sendo melhorado um pouco isso, apesar de que pelas estatísticas do jogo contra o Atlético Goianiense foi muito parecido, foram 12 chutes para cada lado, 51% contra 49% de posse de bola, ou seja, foi uma partida pela estatística disputada. Dentro de campo, claro, a gente viu um Flamengo bem mais estruturado. Mas o Flamengo vem na pressão, né? Na pressão da torcida tinha que ganhar. Tinha que ganhar. Porque os outros times favoreceram, os resultados favoreceram o Flamengo, então o Flamengo tinha que ganhar para poder assumir o brasileiro e foi para cima do Atlético Goianiense. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que o Flamengo está conseguindo chegar, está bem perto de chegar naquele Flamengo de 2019. Não chegou, mas está bem perto de chegar. Mas a gente tem que deixar isso aí de lado. Então, muitos 2019 era assim. Não, mas agora é 2024. Estou dizendo o seguinte. Eu sei, mas muita gente fala isso. No último jogo bonito, muitos falam isso. Não vai chegar aqui em 2019. Não vai, 2019 já passou, é 24. Porque o que acontece? O meio de campo do Flamengo tá sensacional. O Gerson tá jogando muito, tá fazendo jus à abraçadeira de capitão aí. O Gerson marca muito. Tem uma distribuição de bola ali, uma armação de jogo ali muito forte. Ele vem, dando lençol aí, adoidado, enfim. Vem jogando muito bem. Queria até fazer essa ressalva, porque aí tem De La Cruz. E o que ele tá fazendo de melhor também é a liderança, né? Também. A liderança com ele ali tá... Arrascaeta. Quer dizer, o Flamengo é uma potência no meio de campo. O meio de campo do Flamengo vem jogando muito bem. Aí você vem ali pra zaga, os caras até gol estão fazendo. Entendeu? As laterais do Flamengo melhorou bastante. O Fabrício Bruno que vem sofrendo mais ataques europeus. Exatamente. No bom sentido, né? O Nantes, né, também, querendo levar ele lá pra fora. Enfim. A gente está conseguindo ter a ideia central agora do técnico Tite. Entendeu? Eu sei que muito se cobra, a torcida se cobra que o Tite coloque mais o Gabigol, mas o Pedro agora vem numa ascensão aí, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols, né? E vai ter agora a volta aí do Bruno Henrique novamente, que, cara, o time do Flamengo é um time muito qualificado e o resultado não poderia ser diferente. Claro, como eu falei, o campeonato é longo, o Flamengo mesmo com a potência que tem pode perder, como empatou aí com outros times que... né? Se comparando aí, menor expressão aí, não ganharia o Flamengo, e ganharam, mas o Flamengo é uma potência. Se o Flamengo jogar o que tem que jogar, realmente o Flamengo está aí nas cabeças de ser o grande campeão desse campeonato aí. Eu falo menor expressão porque está na Série A. O time que está na Série A não é time pequeno. Não tem como ser. É verdade. Que brigou na Série B e subiu. É time grande. E o Flamengo que permanece... Foi o que eu falei, né? Tem que ficar de olho, desculpa, mas tem que ficar de olho porque não tem jogo fácil. O Tite falou, inclusive, na rodada passada, se eu não me engano, numa entrevista, ele falou... eu gosto do Brasileirão, com aquele jeito que ele fala, porque é um campeonato difícil. Porque realmente, o Brasileirão ele é um campeonato difícil, ele não é um campeonato fácil. Você não tem 4, 5 times que se destacam. Não, um espanhol, você tem Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona. Não, é um campeonato que os times todos ali, quando começam, estão lutando pelo título. Até pra você exigir... Já falou bem, o campeonato espanhol só tem 3 times. 3 times, lá. Até pra você querer exigir de um jogador, o melhor que ele seja, que ele jogue o campeonato todo em alto nível, é complicado. É difícil, claro. O Flamengo que fica na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, nessa rodada aí, com a mesma quantidade de pontos que o Botafogo, e o Atlético Goianiense na lanterna do Campeonato Brasileiro. Tivemos Grêmio 1, Vasco 0, um jogo horroroso.
Tudo bem que, infelizmente, tivemos o campo uma forma horrível de se jogar, mas um jogo onde os times também não conseguiam se encontrar dentro de campo. O que fazer numa situação dessa? Eu acho que esse foi o pior momento. Porque o Grêmio, quando vira o primeiro tempo, o Renato entendeu o que precisava. Porque no finalzinho do primeiro tempo, o Grêmio cruza uma bola, quase gol. Cruza outra, quase gol. Opa, calma aí. Achamos o que a gente precisa fazer. Aí o Grêmio vem pro segundo tempo, cruza a bola na área que a gente vai fazer um gol. E não deu outra, o Grêmio acaba fazendo um gol. Né? Um jogo muito disputado, a nível de estatísticas também, um percentual de posse de bola para os dois lados. O Vasco chutando um pouco menos a gol, mas com bola na trave. Mas é porque o jogo era muito... Só que o Vasco não entendeu o que fazer. O Vasco tentava jogar como se fosse um jogo... Tempo bom, jogo amigável, gramado bom, não ia conseguir. No final de semana, não. Aí não ia conseguir. E mesmo assim ainda quase faz o gol, bola na trave. O goleiro do Grêmio também salvou com mais bolas, mas com menos chutes a gol. O Grêmio, quando entendeu que era cruza, que o jogo é pra tentar um gol de cabeça. Quem se destacou aí só foi o Soteldo mesmo. Exatamente. Tanto que no Grêmio, o jogo foi tão horroroso como nós falamos, que o destaque do Grêmio, não que o Soteldo não merece, porque ele vem jogando um bolão. Mas um único jogador conseguiu se destacar na partida, que foi ele. A bola nele era drible pra lá, pra cá. Ele conseguiu ali trabalhar a bola na chuva, poças de água. Um jogo horroroso, os jogadores todos embarrados. Parecia que eu tava jogando aqui no tempo atrás. No campo de terra, eu lembrei até na época do futebol, de campo de barro. Aquela bola dura, pesada. E o Soteldo, ele vem, além de ser um grande jogador, né, um jogador que se destaca na seleção dele, na seleção da Venezuela. Ele fez várias... o tempo que estava jogando aí direto no Santos, temporadas em alto nível, jogando muito. É um jogador que até há pouco tempo, a gente mesmo deu a notícia aqui no Arena do Gol TV sobre o interesse do Grêmio em fazer uma proposta formal aí para o Santos, né, em ter o Soteldo como definitivo, que eu acho um ótimo negócio para o Grêmio, até para esse segundo turno aí. Sim. Mas aí foi o jogo dos desesperados, né? Não, e o campo, nada ali estava ajudando para que o jogo... E o Soteldo, inclusive, que no primeiro tempo ele joga na ponta esquerda e vira o segundo tempo, ele vai para a ponta direita e isso desestrutura o outro time de uma forma também que... Como aí, o cara que está em destaque na partida, ele estava jogando lá, agora ele joga aqui, como é que inverte o marcador... Enfim, ele bagunçou ali o jogo. Tava mais fácil para ele. Bagunçou o jogo ali. O Soteldo aí, parabéns, um grande destaque aí para o Soteldo nessa partida. Jogador muito perigoso. E um grande destaque para o Renato, que entendeu que o Grêmio precisava ali numa partida, em umas condições horríveis, né? Isso é que é importante. Às vezes a gente fala, substituiu errado. É porque às vezes parece que o técnico não entendeu o que está precisando pro jogo, né? Mas isso aí vai acontecer. O treinador tem horas que vai mexer certo, tem horas que vai mexer errado. Sim. Que o que ele acha, não, peraí, acho que às vezes esse jogador aqui vai dar certo. Mas às vezes o jogador não dá certo. Nós repórteres e até a torcida, né, massacra logo o técnico. Trocou errado. Mas calma aí, será que a sua substituição ia ser a certa? Tanto que às vezes o técnico substitui, o camarada entra, faz o gol, opa, trocou certo. Aí na outra ele troca e não, deu errado. Exemplo, sabe o Cebolinha, quem vai entrar no lugar dele? Exatamente, depende da situação. Tem o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Exatamente. Aí vai colocar lá quem? O Pedro? Na ponta esquerda? Não tem como. Não vai fluir. Vai mudar toda a estrutura da partida. Tem Pedro, Gabigol, todo mundo lá junto para jogar, mas não cabe. Cada um posição tem um jogador. Eu não vou dizer cada um no seu quadrado. E a gente não vai dizer sempre, mas tem sempre tem que respeitar também o técnico pelo seguinte, até o Jussão aqui é técnico de futebol, vai entender melhor. Você está aí agora treinando o Futebol Clube Tijucano. Você conhece os jogadores, entendeu? No dia, o seu dia a dia. Onde ele rende melhor. Sabe quem vai render melhor naquela posição? Vai jogar na zaga. E naquele dia, que às vezes você chega no vestiário e você se apresenta. Ele é jogador, eu sou técnico dele, eu estou vendo que emocionalmente naquele dia ele não está bem, porque nós somos seres humanos. Às vezes o cara não está bem, chega ali para jogar, porque eu sei que muita gente radical fala, mas ele tem que estar bem todo dia. Mas a gente sabe que é uma profissão, o futebol é uma profissão. Como qualquer outro, você é ser humano, entendeu? Não é um robô que está ali, não, é um ser humano. Grêmio que fica aí então em 16º, no primeiro fora da zona de rebaixamento. E o Vasco em 11º ainda com 23 pontos, ainda respirando ali bem. Já agora mais pelo manter ali naquele meio, numa Sul-Americana. E o Grêmio ainda nessa respiro aí para se manter fora da zona de rebaixamento. Atlético Mineiro ganha do Corinthians por 2-1, jogão de bola, e o Hulk de novo, impressionante, né? O Hulk vem se destacando demais, fazendo gols, seja de pênalti,
seja no jogo. Ele joga muito. O Hulk foi aquela pessoa que amadureceu e entendeu o futebol. E ele é um O grande Romário, líder, né? O Romário com 50 anos fazendo gosto de botar a bola dele na área. Não é porque ele já entendeu, ninguém vai conseguir tirar a bola dele. Ele sabe se posicionar de uma forma que ele segura a bola, não só pela força dele. Sabe defender a bola. Não só pela força física, mas ele sabe defender a bola. Né? Ele é um jogador inteligente. Ele é um jogador inteligente. Sabe fazer gol, perigoso. E é o líder ali, né? Ele é o grande líder ali do Atlético Mineiro. É o Hulk. Sempre se destacando nas temporadas. Que usa da força de forma muito inteligente, né? Realmente é o Hulk. Ele é grandão, ele vai saber usar o corpo dele ali pra defender a bola. Sem contar que, se você olhar, o Atlético é um time bom. Sim, você tem um time que você tem Scarpa, você tem Paulinho, você tem Hulk. Exatamente. Entendeu? É um time excelente. O Corinthians que vem aí com técnico novo, não mais novo, né? Agora já algumas rodadas no Brasileirão, mas o Corinthians que vem mostrando também uma reorganização aí já. Ramon Dias, né? Exatamente. E o seu filho Emiliano Dias, que em alguns momentos ele é mais técnico do que o pai, que é o técnico oficial, né? Mas é uma equipe muito boa ali do Corinthians também e vem mostrando uma reorganização. Talvez não está chegando ainda perto do seu melhor, mas já mostra-se diferente dentro de campo, já foi jogar fora 2-1 contra o Atlético Mineiro, ganhou a outra partida. Ou seja, calma aí que o Corinthians não é aquilo que pensava que vai ser rebaixado. Fecha um novo patrocínio de uma nova casa de apostas, nova, não que a casa de apostas seja nova, mas nova perante a outra que estava como patrocinadora master, ou seja, já recupera as finanças também, calma, a gente vai conseguir honrar com os compromissos, vai ter que reorganizar as finanças, e isso já começa a dar um resultado dentro de campo também, né? O Corinthians vinha mal porque realmente, cara, esse tipo de problema dentro e fora de campo, principalmente com o problema que o Corinthians estava tendo com dívida, essas coisas todas. O Corinthians é um time muito grande também, né, no futebol brasileiro. Isso impacta em tudo, impacta nos jogadores, impacta na diretoria, impacta na torcida. Mas agora com o Corinthians começando a procurar recursos para melhorar, e tem melhorado aí, o Corinthians vai conseguir daqui a pouco se estabilizar e montar aí um bom time, como sempre foi, e começar a disputar melhor os campeonatos aí. Exatamente. Inclusive, o Corinthians que tem a arena deles, né? A Arena MRV do Atlético Mineiro, tem a arena deles também, e ainda tem que honrar com esses compromissos do estádio ainda. Ou seja, é algo muito grande que o Corinthians vem passando até se reorganizar. Ainda deve estádio, exatamente. O problema, e o Corinthians que ainda é um dos maiores times de arrecadação do Brasil, né? Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Sim. Ou seja, você vê a dimensão do que o Corinthians realmente vem sofrendo com dívida. Ou seja, um dos que mais arrecada, mas hoje um dos que mais tem dívida também aí, não conseguiu se reorganizar financeiramente, como o Flamengo fez, como o Palmeiras fez, né? Ou seja, times que não são SAF e conseguiram reverter essa situação financeira, né? Diferente do Atlético Mineiro, que virou SAF, ou seja, injetou dinheiro além dos patrocínios. Sim. Ou seja, o Corinthians ainda não também, o Flamengo não, mas não conseguiu se reorganizar. Mas aí a gente torce também pelo Corinthians para que ele venha voltar, não ficar numa situação dessa, porque o que mais arrecada fica até difícil de entender, né? Principalmente a torcida, né? Porque o que a torcida cobra é isso, calma aí, nós temos estádio, possuímos o nosso estádio próprio, apesar de não ter quitado, mas é um estádio do clube, a gente tem aqui excelentes jogadores, tem uma excelente CT, mas, enfim, e cadê? O que mais arrecada no Brasil, e cadê? E a gente não ganha, e a gente tem que lutar para não cair, Corinthians que fica na 15ª posição agora, a torcida fica irada, mas porque... Não paga jogador. Mas não paga jogador, não paga empresário, dívida. Infelizmente, desvio pra cá, desvio pra lá. Aí vem o presidente do Corinthians se preocupar com o campo do estádio do Flamengo. Exatamente. Não paga nenhum dele, tá se preocupando com o do Flamengo. Quando fizeram o dele, ninguém falou nada. Agora o outro tem que fazer. Isso daí é até pra, de repente, pra... E ele usou dinheiro público. Sim. O Flamengo pagou ali. Não tô aqui afirmando nada. Investimento do próprio Flamengo, inclusive. Pagou a vista. Do próprio Flamengo. Eu não tô aqui afirmando nada, mas às vezes até pra tirar o foco, cara. Porque, infelizmente, os clubes brasileiros, eles vêm sofrendo já há muitos anos com essa má administração. Tanto que eu vi uma declaração de um rapaz aí que é youtuber também, ele falando, e ele é tricolor, ele faz até com a camisa do Fluminense. Eu achei legal da parte dele, ele falando que ele é tricolor, mas ele veio falar e parabenizar o Flamengo pela compra do estádio. Por quê? Porque ele entendeu que o Flamengo, ele falou assim, os clubes têm que procurar, né, não estou querendo aqui exaltar o Flamengo, só estou falando a nível mesmo de administração,
procurar entender como que o Flamengo conseguiu esse desenvolvimento. Sim. É isso. Entendeu? Para os outros times também chegar no mesmo nível que o Flamengo. Então, mas é o que a gente vem batendo desde o início do campeonato, né? A importância de ter uma grande organização, não só financeira, O meu Bahia. mas uma organização política, Mas também econômica dentro do clube. Tem que ter cada um. É tipo na política do nosso país, por exemplo. Vou dar o exemplo do Brasil. O camarada para ser presidente, ele não precisa ser administrador. Ou seja, imagina só, entra um cara lá que não tem nada a ver com a administração, que ele não sabe a mínima ideia. Será que ele vai conseguir fazer uma boa administração? Não vai, ele vai depender de terceiros. Só que os terceiros também não precisam ter nenhum conhecimento econômico ou administrativo. Ou seja, qualquer um que eu digo, nós podemos ir lá. Mas se a gente não entende daquilo ali, a gente não vai poder mostrar um bom resultado. porque depende do O Flamengo entendeu isso. Quando o Flamengo vem com um presidente que trabalhou no meio bancário, econômico do nosso país, ou seja, qual vai ser o foco dele? Organizar a casa. E ele faz essa organização financeira e econômica no time. O que aconteceu? Começa a se vir resultados. Aí ele contrata um cara bom de futebol, ele contrata um cara bom ali para gerenciar, e ele contrata um bom técnico, ou seja, ele vem colocando pessoas qualificadas dentro das suas áreas para poder fazer o clube se levantar. Pronto, o Flamengo vai. Pleno conhecimento do que está O fazendo. Flamengo de 10 anos para cá se transforma numa potência mundial. Detalhe é que todo mundo só tá vendo o Flamengo agora. Foram O anos Flamengo ficou 5 anos sofrendo, cai, não lutando cai, pra não não cai. cair, lutando pra não cair. Mas os jogadores que vinham eram jogadores medianos pro Flamengo. Medianos, Não eram jogadores bons. uma faixa salarial mais baixa, Mas colocou-se o mas teto, sempre segurava o Flamengo ali. Sim, Nunca caiu. um nunca objetivo, desceu. vamos pegar uma Sul-Americana para poder gerar renda Só no ano que acertar. vem. Exatamente, sempre Foi lutando. matando as dívidas, depois começou a lucrar. Exatamente. Já que o Dani falou aqui sobre o negócio da política, eu falo, o nosso saudoso Enéas falava sempre, ele fez uma pergunta para os caras uma vez que estavam entrevistando ele. Vem cá, para se ser piloto de avião, não precisa fazer o curso de formação lá de piloto e tal? Precisa. Por que para ser presidente não precisa saber o que está fazendo? Não precisa ser formado, não precisa ter entendimento pleno do que está fazendo. Né? É a mesma coisa no futebol. É. O problema é que o futebol também, ele tem muitas aquelas coisas que tem na política, né? Enfim, vamos É continuar. isso aí. Vamos Deixa isso para outro assunto. deixa para outro programa a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas é Porque o verdade. futebol, Né? cara, não- Quando você tem pessoas especialistas, é quando a gente fala aqui, quando a gente vai comentar alguma coisa que envolve um pouco mais de tática no campo, que a gente fala, não, calma aí, o Gilson vai falar melhor sobre isso. Por quê? Porque ele vai entender mais do que a gente. A gente vai ter uma visão aqui nossa, como repórter, comentarista, Sim, sim. mas quem vai entender mais daquele assunto? Ele vai entender mais, porque ele estuda sobre isso especificamente. Ele sabe a técnica envolvida por trás ali, os bastidores, né? O por trás da câmera. Ninguém entende como é que é feito um programa desse. Mas por trás tem todo um trabalho, tem todo um desenvolvimento, tem todo um trabalho de marketing, um trabalho de edição. Não é só sentar numa mesa, colocar uma câmera e gravar. Não é assim, não vai funcionar. A mesma coisa dentro do clube, a mesma coisa na política de um país, numa empresa que você vai administrar. Isso vai. E olha que quem acertou aí tudo direitinho hoje, como o Flamengo está hoje, foi o Bandeira de Melo. Sim, Sim. foi lá no Chegou, Bandeira. já começou A organização não é agora. A Isso- organização ela e veio lá de sofreu, trás. porque todo mundo caiu na pele dele. Sim. Sim. Mas ele estava ali administrando, Ele sabia o acertando resultado tudo. futuro que ele ia trazer pro Mas Flamengo. agora todo mundo agradece ele. Com Exatamente. certeza. E a torcida, porque a torcida tem aquela coisa imediatista, ela Sim, quer ver sim. resultado. Na hora, né? Tem que Ela ser não na quer ano que hora. vem, ela quer agora. Mas você vê, quando o cara como vocês falaram agora, a Dani falou agora anteriormente, quando o cara tem conhecimento naquilo que ele está fazendo, por mais que as vozes venham tendo aquela pressão, ele não cede à pressão, não ele se vai abala, continuar no não. foco. E ele continua no foco, hoje ele é queridíssimo da torcida do Flamengo. Igual o Flamengo vai comprando um estádio Tudo começou com ele. Não, um valor altíssimo. Se tem um time que tem, se ganhou tudo que tem, se está conquistando o estádio, começou E a, no Bandeira de Melo. e a ideia do Flamengo, pra gente finalizar o Flamengo, a ideia do estádio do Flamengo é de ter o máximo de recursos próprios. Vai ter uma empresa construtora, vai ter uma empresa parceira, né? Mas o máximo, a ideia é de ter recursos próprios, para não fazer como o Palmeiras, como o Grêmio, como o Corinthians, de ter uma empresa que é dona do seu estádio por não sei quantos anos, como o Atlético Mineiro, para depois... Não. A ideia do Flamengo não é essa. A ideia do Flamengo é, calma aí, vamos fazer isso aqui, o máximo de recurso nosso, vem uma empresa parceira e depois a gente vai só quitando isso aqui para poder... Não voltar lá atrás. Para não sofrer o que retroceder. os outros... O Palmeiras agora, não pode nem usar o estádio. Exatamente, ou seja, vai ter dias Tem que mais show do que vai jogo ter lá. dias que vai ter show e Como ele vai ter que pode? jogar fora. Absurdo. Ou seja, a prioridade não é nem o time, é o show que Contra tem o Flamengo, fora. eles vão jogar, o campo foi reduzido a quantidade de torcedor. Para poder Pra não... botar o palco lá atrás,
Sandy Júnior, sei lá quem é que vai cantar lá. E vocês veem que é o seguinte, é só a má administração. É má administração. Porque um clube de futebol, o futebol é uma paixão mundial, é uma potência financeira nas tuas mãos. Bem administrado, imagina um Flamengo hoje do jeito que está, aí um Corinthians, um Vasco, um Fluminense, enfim, São Paulo, com a potência que o Flamengo tem hoje. Exatamente. Imagina. Não, e se a gente já fala que o nível do Campeonato Brasileiro é altíssimo, imagina os clubes com uma boa administração, como veio o Palmeiras, o Flamengo, imagina todos. Imagina o Cuiabá sendo campeão da Libertadores. E ainda digo mais, isso tudo vai transformar a nossa seleção em qual nível? Sim. O nível da nossa seleção também, ou seja, olha como um todo pode ser mudado aí, né? Aí, com todo respeito, é óbvio que eu gosto muito, mas a Champions perde até um pouco, porque a gente vai ficar só ligado no brasileiro. Tô brincando. É isso aí, o futebol, né, mundialmente... Mas ano que vem a gente vai ver isso aí. Vai ter o Mundial, a gente vai cair pra dentro. Vamos cair pra dentro, é isso aí. E por último da rodada nós tivemos Cuiabá 1, Atlético Paranaense 0, um jogo aqui um pouco mais disputado, mas o Cuiabá perde jogando em casa aí, um Atlético Paranaense que até pelas estatísticas um pouco pior do que o Cuiabá, mas muito mais organizado, né? Um pouco mais de posse de bola, ou seja, mais organizado dentro de campo, acaba mostrando um resultado melhor aí, né? O Cuiabá que finalizou 22 vezes, algo bem acima do normal aí da média do Brasileirão. E trabalhou bastante. E o Atlético Paranaense, exatamente, com apenas 10 finalizações na partida, porém muito mais eficiente, né? Eficaz ali também na partida com relação a finalizações no gol. Porque às vezes muitas finalizações, mas poucas finalizações em gol. E o Atlético já mostra um resultado melhor com relação a isso. O Atlético também que teve um momento conturbado com a saída do Cuca, teve ali esse momento ruim, mas que agora já oscilou um pouco, que volta a praticar aí um bom futebol, né? O Atlético que teve até aí nesse campeonato, aí nas cabeças do brasileiro. Tava brigando ali, depois deu uma caída. Sim, mas não deixa de ser um time perigoso, tá? Não deixa de no segundo turno voltar aí pesado. Uma estrutura muito boa também que o Atlético Paranaense montou. O Atlético que fica na 8ª posição, e aí o Cuiabá lá lutando, entrou na zona de rebaixamento, vinha lutando ali para se manter na posição de sul-americano, mas nas últimas rodadas teve uma queda brusca aí em 5 partidas, 3 derrotas e um empate, apenas uma vitória. Já o Atlético Paranaense não, já vem recuperando, apesar de algumas derrotas, mas já consegue aí 2 vitórias, algo que não vinha conseguindo também de forma consecutiva. O Davidson, que entra e joga e faz gol, né? Esse é um jogador realmente que é difícil jogar contra o Davidson. Falar que marcar não é fácil, marcar ele. Ele uma hora tá num canto, uma hora tá no outro, ele joga dentro da área, ele joga fora da área, ele busca a bola. Ele é bem versátil. Ele é bem versátil, é difícil, né, marcar realmente o Davidson aí. E na próxima rodada do Brasileirão, 21ª rodada, as partidas de hoje já então, Vitória e Cuiabá. Vitória jogando no Barradão hoje às 16 horas. Em São Januário, hoje é o dia do Vascão, hein? Desespero total. Desespero total. O Vasco aí que se ganhar, se mantém realmente aí dentro já da parte da tabela de cima. Né? Então, para o Vasco é um jogo chave. Se ele perder, ele não vai para a zona de rebaixamento, mas já fica no grupo de baixo. Se ele ganhar, ele cola no grupo de cima e se mantém aí firme para o ano que vem. O Bragantino que não, aí o Bragantino já precisa agora também, ele é o meio da tabela. Ele perde e ainda se mantém em cima, mas é o último de cima. Ou seja, para ele é muito importante essa vitória. Não, calma aí, nós estamos fazendo parte da primeira parte da tabela. Vai ser um jogão, porque o time do Bragantino sempre faz um jogo duro, é um time difícil de jogar. Já vem já derrota também. Exatamente. Mas o Vasco deu uma melhorada. Em casa, ele jogou em casa. Mesmo com essa última derrota do Vasco agora, o Vasco tem aí o artilheiro da Copa do Brasil, né? Que é o Veguete, que é um pirata. Muito perigoso. Agora o Felipe Coutinho já está aí também dentro aí já. Já bem adaptado, né, ao Brasileirão, já jogou a última partida, mesmo sendo naquela chuvarada, jogou uma parte só da partida, mas já conseguiu jogar bem melhor ali, fazendo alguns passos, toques, enfim. Mas bem melhor realmente, porque é diferente, né? Jogar lá fora e jogar aqui é outra história. Né? E é bom, eu acho, assim, né? Até para você que é vascaíno vai ter essa visão melhor ainda, que esse destaque do Verratti tira um pouco, assim, estou falando a nível Vasco geral, eu estou falando, né? Esse peso do Coutinho, porque o Coutinho ele vem com aquele peso de ser o cara responsável ali do Vasco funcionar. Ele é o ídolo, né? É o ídolo. Ele é o ídolo atual do Vasco, então o ídolo volta, se espera mais de quem? Do ídolo. E engraçado, né? Nessas 2 partidas que entra o Payet entra muito bem no jogo. Muito bem. Então olha o peso maior ainda que vem pra cima
cima dele, né? Tipo assim, calma aí, eu sou o cara, o Payet, que é o meu parceiro aqui, já se conhece de outras datas lá de fora, e aí de repente agora o cara entra e entra bem, ou seja, eu tenho que entrar e fazer muita coisa ali pra não se apagar, né? Eu acredito que a mente do Payet é aquela, pô, agora o Felipe Coutinho aqui no meio comigo, eu vou tirar onda. Agora eu vou jogar. Eu vou jogar. Agora a pergunta que não quer calar. Vai ter baile na Barreira hoje? Vai ter baile, hoje vai ter baile na Barreira, certeza, se o Vasco ganhar, né? Porque a torcida é só se o time ganha, não podemos nos esquecer disso, né? Pode acontecer igual aconteceu no passado aí, o chopp do Eurico entra água. Entra água no chopp do Eurico. Tem que voltar pro chocolate, senão a coisa vai ficar ruim ali na Barreira. A Barreira vai pegar fogo. Mas é vai ser possível, diferente. é um jogo que é possível o Vasco sair com a vitória. Vai ser um jogo muito bom. Teremos também Atlético Goianiense e Botafogo hoje às 20 horas. Botafogo aí querendo voltar à liderança, né? Botafogo vai vir com tudo para cima do Atlético Goianiense, mesmo sendo um jogo fora de casa. Criciúma e Atlético Mineiro. Aqui vai ser um jogão, hein? Criciúma não vai querer entrar fácil contra o Atlético, não. Né? Um grande abraço aí para os nossos amigos de Santa Catarina. Criciúma vai vir com tudo para conseguir essa vitória contra o Atlético Mineiro. São Paulo e Flamengo. Que jogo, hein? Jogão. Esse aqui é um clássico demais. Lá em São Paulo, já tive a oportunidade de estar em São Paulo e o São Paulo jogar contra o Flamengo lá é um jogão de bola, é sempre um jogão de bola. Teremos aqui grandes emoções, escalação pronta. Reserva do Flamengo tá Qual o pronto. resultado então? Vai ter a volta aí do Henrique, né? Vamos para os resultados. Qual o resultado dessa partida, hein? São Paulo e Flamengo. 2-0 o Flamengo. 2-0, nenhumzinho de São Paulo? Não, acho que eu vou... Eu vou de empate. 2-1 Flamengo. 2-1. Eu vou de empate nessa partida, então, com bastante gol, 2-2. Eu vou no empate aqui. Gabigol vai deixar o dele hoje. Gabigol hoje? Hoje vai. Não vai ser igual o torcedor aquele dia, não, né? Não, pode gol de todo mundo, menos do Gabigol. A torcida não é mole, não. Um grande abraço para todos os nossos amigos aí que têm nos acompanhado nos jogos aqui no Maracanã, né? Do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. Um grande abraço, tem sido muito bacana. E já nos aguarde, nos espere que estaremos lá essa semana novamente. 2-1 não vou me assustar não, tá? Nada de muito, né? Fluminense e Bahia. Fluminense em grande recuperação. Bahia precisa vencer. Que jogo também, né? Esse jogo aí vai ser um jogão, porque o Bahia precisa vencer no campeonato aí para poder não sair das cabeças. E o Fluminense precisa sair da degola. Então, que vem com essas vitórias. Os dois tem que vencer. Tem que vencer. Vai ser um jogo da vitória ali, né? Alguém tem que... E detalhe, no Maracanã. No Maracanã. O Fluminense vai estar jogando em casa. Em casa. Morre. Mais ou menos por aí. Corinthians também vai jogar contra o Juventude. Jogos de amanhã já na Arena Neoquímica Arena. Dia 4/8, amanhã às 16 horas. Esse é o jogo já de domingo também, às 16 horas, mesmo horário de Fluminense e Bahia, que será no Maracanã. Corinthians jogando em casa, né? Jogando em É casa. uma oportunidade aí de poder sair é importantíssimo. Se afastar aqui da zona de rebaixamento, né? Já o Atlético Paranaense enfrenta o Grêmio, um baita clássico também, não gaúcho, mas do Sul, né? Atlético Paranaense do Paraná, o pessoal confunde muito, né? O pessoal fala, o clássico lá gaúcho, não, gaúcho é o Rio Grande do Sul, é o Grêmio, o Inter e o Juventude. O Paranaense e o Catarinense, mas é da região Sul, é por isso que a pessoa fala, né? Clássico do Sul. Clássico do Sul. Um grande clássico aí amanhã também às 16 horas, vai ser um jogão esse aqui, né? Atlético Paranaense, Grêmio. É também sempre um bom... Esse aqui vai ser o melhor. Internacional e Palmeiras? Exatamente. No Beira-Rio, 5 grande horas. jogo aí. Jogo já das 17 horas. Esse... Eu queria ver a cara da Renata Fã e do Denilson. Um grande abraço pro nosso amigo Denilson aqui, que é motivo de muita conversa nos bastidores, principalmente por aquele lance da seleção, que ele atrai todo mundo pra cima dele ali. Mas um excelente jogador, né? O Denilson e apresentador também aí, excelente. Um grande abraço pro nosso amigo Hoje Denilson. você quase não vê, praticamente não vê jogador como o Denilson, né? Habilidoso. Difícil, né? Jogando como um ponta mesmo, né? Puxando a bola lá para a marcação, enfim, é difícil realmente. E teremos para finalizar a rodada Cruzeiro e Fortaleza. Cruzeiro que vem uma excelente vitória contra o Botafogo, vai pegar pesado contra o Fortaleza, né? Cruzeiro, vamos repetir aí que o Cruzeiro vai dar trabalho no campeonato. Vai dar A trabalho. Fortaleza acho que vai prejudicar um pouquinho. E confronto direto, porque o Cruzeiro ganhando, ele passa justamente o Fortaleza. E entra na quarta posição, claro que O jogo tem vai ser outros brigado. resultados. Vai ser um jogo brigado. Esse jogo aí vai ser empate. Esse é o jogo de segunda-feira. 1-1 ou 2-2, vai ser um jogo assim. Esse jogo já na segunda-feira, às 9 horas da noite. O último jogo para fechar a rodada.
É isso aí, meus amigos. Hoje não teve cartão vermelho para ninguém. Hoje foi uma rodada mais tranquila. Uma rodada mais tranquila. Mas isso não impede do Gilson dar uma nota aí pro juiz que apitou Palmeiras e Flamengo. Dá uma nota aí, Clay. Isso aí é neoto. Aí pegou pesado. Deixa. Copa do Brasil, em breve aí também, na semana que vem, nessa semana agora. Mais uma rodada da Copa do Brasil e do Brasileirão desse final de semana. Um grande abraço para todos vocês, Arena do Gol TV e... Um golaço para todos vocês.